Nem estava programado eu fazer isso, né? Mas vamos nessa. Vamos lá, olha aí. As festas de Deus, né? A gente não chama, muitos chamam de festa judaica, tá? Não, é festa de Deus, tá? Nós podemos considerar, ok? Porque as festas, o estabelecimento das festas é muito antes de Deus ter separado o povo somente como judeu, né? Em relação às 12 tribos, ok? Então seria festas de Deus, né? Vamos lá. Todo esse estabelecimento de cumprimento profético que nós vemos na palavra de Deus, Deus estabeleceu então algumas festas, e são várias festas, tá? Não são só essas, ok? Mas essas são as principais, né? As festas principais, seriam 7 festas principais. Seria o quê? A Páscoa, que seria a saída do Egito, né? No início. Depois Jesus, ele morre como Cordeiro Pascual, ou seja, essa festa já foi cumprida. Ela quer dizer o quê? Sacrifício e libertação, né? Que foi quando, lembra, quando na saída do Egito, Deus, ele manda para que o povo pegasse o sangue do animal, né, do cordeiro, espejasse nas portas, né, nos umbrais das portas, e ali quando o anjo da morte passasse, não os pegaria, né? Aquele cordeiro era uma representatividade de Cristo, né? E a libertação do Egito hoje é o que representa para nós a libertação da morte e do pecado, né? E Jesus morreu como cordeiro pascual, ou seja, essa festa já se cumpriu, ok? Depois dessa festa tinha pães asmos, ok? Era justamente Jesus, ele se declara ser o pão sem fermento, né? O pão que desceu do céu, né? A representatividade do pão asmo. Jesus também cumpriu essa festa no momento que ele ficou sepultado, né? Os dias que ele ficou ali no sepulcro. Depois ele ressuscita como primícia, né? Tanto que Jesus é chamado da primícia dos que dormem. E ele ressuscitou em primícia, e depois a Bíblia diz que muitos santos que dormiram naquela época, né? Também depois da ressurreição de Jesus, a Bíblia diz que eles saíram dos sepulcros e apareceram a muitos, né? Ou seja, primícias, Jesus também já cumpriu, ok? E depois tem a festa do Pentecostes, que no qual também houve o cumprimento quando Jesus, antes da ascensão ao céu, ele diz para os seus discípulos, né? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, né? E aí nós sabemos que no Pentecoste, então, o Espírito desce sobre a igreja. Ou seja, essas festas já se cumpriram. São 4, ok? Então falta qual festa se cumprir ainda? Falta trombetas, né? Que é o que vai acontecer agora no mês de Tishri, que no caso seria nesse mês, né? A expiação, né? E tabernáculo. Só que percebam que a expiação da igreja, né? Dos gentios, já aconteceu através da Páscoa, ok? Através de Cristo. Por que teremos ainda expiação? Porque os judeus não creem que Jesus é o Messias. Então a última semana de Daniel será justamente para expiação da nação de Israel. Aquilo que nós conhecemos como dores de Jacó, né? Que seria a última semana de Daniel. Ok? Essa festa ainda não se cumpriu. Tabernáculo, que seria o milênio, onde Deus vai tabernacular conosco na terra. Ele vai morar conosco na terra durante o período de 1000 anos. Isso ainda não se cumpriu também. Perceberam? Então, olha a cronologia. Então, qual que é a polêmica? A polêmica é que nessa festa de trombetas agora que tem nesse mês, que tecnicamente o arrebatamento acontece em trombetas, ok? Tecnicamente seria isso, sim. O arrebatamento acontece em trombetas. Porém, nós temos que utilizar o escopo da exegese, ok? O que é exegese, pastor? São textos que se complementam entre si, que não podem se contrariar, com base nas firmezas que o próprio Cristo disse. Ok? Então, por que nesse contexto, a festa de trombetas, nós não levamos em consideração, por mais que a festa de trombetas muitas das vezes é chamado da festa que ninguém sabe o dia nem a hora, porque, obviamente, eles esperavam a questão da lua, né? O pôr do sol e a lua para discernir o momento que iniciava a festa de trombetas. Mesmo com essa composição, nós temos 2 dias, né? De diferença de um para o outro. Sendo que Israel, a estrutura do dia de Israel é diferente. Israel, ele visualiza o dia pela lua. Os gentios visualizam pelo sol, né? Então, dentro dessa estrutura, por mais que tenha essa divergência ou pequena divergência, ainda é algo que é contábil. Assim como estão marcando data, dia 23 para o dia 24. O dia 24, o dia 23 e dia 24, né? Enfim, pode acontecer nesses dias, pastor? Pode acontecer qualquer dia. Ok? Não necessariamente, mas nós não devemos estar presos a isso aqui. Tá? E aí, novamente, por quê?
Olha isso aqui. Então nós temos aqui o calendário, né? Então eu peguei aquelas festas, incluí ela aqui no calendário, né? Então nós estamos agora no mês de setembro, como eu sempre trouxe para vocês, né? Então a equivalência a metade de setembro a metade de outubro, nós temos o mês de Tishri, que seria o 7º mês, onde acontece as 3 festas. Seria a festa de trombetas no primeiro dia do 7º mês, vai cair pra gente equivalente ao dia 23 e dia 24, né? Basicamente, para nós que somos gentios, né? Aí no dia 10, basicamente, tem a expiação. E no dia 15 teria o tabernáculo. Ok? Então perceba que nessa cronologia, aí o que aconteceu? Como eu sempre trouxe para vocês. Só que essa festa, como Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora, outros textos vêm nos trazendo essa circunstância que nós não podemos marcar esse dia, isso está especificado exatamente para o Pai, né? O dia da sua vinda, o dia que ele enviaria o Filho, a alusão ao casamento judaico, que ninguém sabe o dia nem a hora, ok? Então, por este motivo, eu não me atento a isso aqui como calendário, ok? Isso daqui se cumpriria no mundo espiritual, num dia e numa hora que ninguém sabe, ok? Isso aqui se cumpriria no calendário como se fosse uma espécie de algo espiritual acontecendo, e que fosse por uma ordem de Deus.